Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao quadro Consultoria DP. Estamos aqui no nosso terceiro episódio. Eu sou o professor Rodrigo Moraes e aqui trazemos para vocês erros em sua folha de pagamento que podem representar milhões, ok? Então a gente vai ver um erro aí clássico, que é o enquadramento incorreto da atividade da empresa, né? Que a gente chama de CNAE preponderante, que é o Código Nacional de Atividade Empresarial. Esse CNAE preponderante, pessoal, ele determina qual é o risco ambiental do trabalho, ou o RAT, certo? Então, este RAT ele pode variar de 0, né, dependendo da empresa, se ela não tiver a parte patronal, até 3, ou seja, a gente vai ter uma tabela que vai definir isso, né, a tabela que ela é um anexo, na verdade, da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil 971 de 2009, né, a tão famosa, ou pelo menos deveria ser muito famosa, porque é ela que determina muitos detalhes da área previdenciária da nossa empresa, ok? Então, o que acontece, né? Eu já vi em diversas ocasiões de consultorias erros em enquadramento dessa atividade da empresa. Então, como que a gente faz isso? A gente, pela instrução normativa, né, pelo detalhamento da instrução normativa, ela fala que sempre será atividade preponderante dentro do estabelecimento ou atividade, né, que tiver o maior número de empregados na atividade. Então, antigamente a gente tinha isso por empresa, mas isso foi alterado. Hoje a gente tem isso por estabelecimento. Essa tabela também já foi alterada algumas vezes, mas a grande alteração, a gigantesca mesmo, foi em 2010, o ano que, inclusive, surgiu o FAP, né, o Fator Acidentário de Prevenção. Esse FAP ele multiplica o RAT como um benefício ou, né, uma, digamos assim, penalidade para as empresas que têm muito acidente de trabalho, bastante rotatividade, etc. Ok? Então, tá todo mundo preocupado lá com o FAP, o FAP vai sair, eu não sei como que vai ser essa história, vai onerar muito a minha folha, e eles alteraram, pra vocês terem uma ideia, mais ou menos 70% das alíquotas do RAT, né, que é esse 1, 2 ou 3% sobre a base de INSS, aumentaram, ou seja, 70% aumentou e muita gente não alterou nos seus sistemas de folha de pagamento. Tá? Então, essa é uma das formas de a gente pegar esse erro aí no enquadramento lá da empresa, né? A empresa, enfim, foi parametrizada errado no sistema e está calculando um percentual que não deveria ser o que eles deveriam pagar, né? Enfim, pode ser que eu esteja pagando a mais, pode ser que eu esteja pagando a menos. E isso há muitos anos. Eu já peguei várias empresas com mais de 5 anos, ou seja, não dá nem para tentar uma restituição porque prescreveu esse direito, tá bom? Mas a gente tem vários outros erros que podem acontecer com isso, né? Pode ser que eu enquadrei a atividade incorretamente mesmo, aí o código, né, o percentual dessa atividade é diferente do percentual que deveria ser, né? Tem empresas, tem estabelecimentos que possuem duas atividades, né? Então, nesse caso, a empresa não se atentou a isso e o número de empregados na atividade A era maior do que na atividade B, e na atividade B ela colocou lá um percentual que é o incorreto. Certo, pessoal? Então, a gente vai ver uma simulaçãozinha disso, né? Como sempre aqui, né? A gente vê o valor disso no mês, no ano e a repercussão disso em 5 anos. Beleza? Vamos pegar o mesmo exemplo dos episódios anteriores. Se você não viu ainda os episódios anteriores, assista, né, aqui no canal do YouTube DP Treinamentos. A gente está aí já no terceiro episódio, tem 2 episódios bem bacanas que a gente já gravou e já está disponível aqui. Certo? Então, vamos lá. Número de empregados, 1.000, salário médio dessa empresa, 2.500 e a base do INSS, 2.500.000. Beleza? O RAT que essa empresa deveria estar recolhendo era de 1%, porém ela recolheu o RAT a maior de 2%, ou seja, ela está recolhendo 1% a mais do que deveria, ok? Então o valor recolhido a maior, pessoal, é os 2 milhões, que é a base do INSS,
vezes 1%, ou seja, está recolhendo R$25 mil por mês a mais, certo? Então, esse valor ainda eu nem considerei a questão do FAP, tá? Porque em vários exemplos que eu tive de consultorias, o FAP estava informado errado também, né? O FAP ele tem que ser sempre atualizado no mês de janeiro. Lá em setembro sai o FAP do ano seguinte, né? Então, em setembro de 2020 saiu o nosso FAP, que a gente vai ter que utilizar na folha de janeiro. Ou seja, pelo amor de Deus, cuidado com isso e altera o FAP lá, né? Aproveita esse vídeo aí também, já confere a história do FAP, né? Vê qual é o FAP do ano de 2021, tá? Então, nessa situação, sem considerar o FAP, né? O FAP pode estar influenciando a mais ou a menos também, nesse caso. Vamos considerar 25 mil por mês. Vamos ver quanto que fica essa brincadeira aí em 1 ano e em 5 anos. Então, os valores recolhidos a maior do INSS anualmente ficou R$325 mil, ou seja, 13 competências, né? Porque o 13º também entra para essa conta. E em 5 anos, esse valor chega a R$1.625.000. É muito dinheiro que essa empresa recolheu a mais por 5 anos. Se ela recolheu a mais do que 5 anos, ela não consegue recuperar. A boa notícia é que existe a possibilidade de recuperar esses valores. Dá um trabalho, obviamente, né? O ideal, inclusive, é que alguém especialista faça isso para a sua empresa, porque é um tempo muito grande de retificação de CFIP. Se estiver já no e-social, vai ir na DCTF Web, né? A gente já tem que fazer um trabalho diferente lá, através de PageComp Web, enfim. Vamos ver quanto que dá, mais ou menos também, né, por várias variantes, quanto que daria para recuperar de dinheiro desses últimos 5 anos. Essa empresa pode recuperar os valores aproximados, né, de R$1.839.600, os valores dos últimos 5 anos com os seus reajustes. Ok, pessoal? Então, a boa notícia, né, é que dá para recuperar, e a não tão boa notícia é que a empresa poderia ter utilizado esse caixa aí para milhões de outras coisas durante esses anos, né? Principalmente anos de crise, como né, ainda estamos em 2021, mas 2020, né, que foi um caos. Pelo amor de Deus, né? A gente não pode continuar com esses erros sem as conferências devidas na folha de pagamento e etc. A notícia boa é que dá para recuperar, mas vai dar um bom trabalho. Certo, pessoal? Então, essa aí é o erro, né, de enquadramento, que é um erro clássico que a gente traz aqui para vocês, com uma simulação de uma empresa não tão grande, né? Uma empresa aí com 1.000 empregados e o rombo que isso pode trazer para o empresário. Certo, pessoal? Então, ficamos por aqui. Um abraço, até a próxima e tchau!